Bom dia ou boa tarde. Meu grupo sou eu e o Bruno, Ana Guilhermina e o Bruno Henrique. A gente vai falar um pouco sobre a podridão vermelha da cana. Bom, de introdução aqui, a podridão vermelha ela é causada por um fungo, que é o Coletótricum falcatum, na fase imperfeita, e Glomerata cumanensis, na fase perfeita. Os hospedeiros, segundo o Farr e Rosman, são mais de 23 hospedeiros, e no Brasil já foi detectado em plantas de lírio da paz, causando manchas necrófitas e irregulares no limbo foliar, nas plantas de zingônio e causando também antracnose no milho. E também foi relatado causando a mancha café em feijão fradinho na primavera-verão da zona mineira. A podridão vermelha ela é muito conhecida por causar a inversão de sacarose na planta da cana, né? Então, é estimado que ela possa ser responsável até pela perda de 35% do açúcar recuperado. E aqui eu trouxe a classificação taxonômica dela. Bom, é um fungo, né? Então, é reino fungi, do filo Ascomicota, desculpa, da classe dos ascomicetos, e o gênero é o coletótrico. Aqui nessa imagem a gente tem uma planta jovem infectada, né? Ela já nasceu infectada. Então a gente pode perceber aqui os terceiros e quarto pares das plantas amarelados. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida dessa doença. A gente trouxe as principais características, né, de cada fase. Primeiro, a fase imperfeita. A principal estrutura dessa fase são os conídeos. Eles são envoltos por uma matriz gelatinosa, constituída por polissacarídeos e proteínas. E essa matriz gelatinosa ela garante a sobrevivência, né, e protege contra a dissecação. A esporulação desses conídeos ela depende principalmente de água, para eles serem carregados até a gema do colmo, e ali adentrar ao colmo e fazer a infecção por dentro, né? A fase perfeita, a principal estrutura são os acervos subepidérmicos e eruptivos. Eles possuem setas retas ou tortuosas, pardo-escuras e septadas. Na base dessas setas existem os conidióforos, que são os responsáveis pela liberação dos conídeos, né? E esses conídeos eles são falcados, unicelulares e alinos. Aqui eu trouxe a imagem, a gente só achou o ciclo de vida em inglês. Então, eu vou começar aqui falando sobre o ciclo primário, a partir do conídeo, que já foi liberado ali pelo acérvulo. Esse conídeo ele vai ser transportado por meio de água, de irrigação ou pelo vento, vai infectar os órgãos da planta. Esse órgão vai entrar em colapso e vai morrer. Nesse órgão infectado, vai acontecer a formação dos acérvulos. E aqui ele traz três exemplos, né, do início do ciclo secundário, a infecção dos primórdios radiculares, a infecção da porção aérea, por inóculo aéreo, né, pelo vento, e aqui as palhas infectadas. Então, essa palha infectada, ela vai ocorrer a brotação ali da cana em cima dessas palhas, e aí já vai nascer uma planta com sintomas de podridão vermelha. Então, aqui eles deram um zoom, né, no colmo da planta e os acérvulos são representados aqui pelas manchinhas pretas. E aqui é uma visão geral assim do acérvulo com os conídeos. Agora a gente trouxe uma visão das estruturas do patógeno. Primeiro, uma visão geral, aqui como se fosse a folha da cana e os acérvulos, né, visualizados por um microscópio óptico. Aqui a gente pode perceber tanto setas tortuosas como setas retas e a cor pardo escura, né? Então, aqui a gente deu um foco a mais nos acérvulos, uma visão mais geral e uma visão mais da organização, né, acervular, dando um zoom aqui nas setas. E nessa massa escura aqui é onde se encontram os conidióforos, na base das setas. Aqui uma visão melhor. E os conídeos, aqui uma visão geral de alguns conídeos e um zoom e um conídeo onde a gente já pode reparar
esse formato falcado ou acanoado que foi dito ali, né? Aqui mais algumas imagens. Né? Bom, então eu vou falar sobre as condições favoráveis, né? Então ele é um fungo que sobrevive de forma saprofítica, então ele é um saprófito facultativo. Esse fungo ele sobrevive nos restos culturais, que é a sua principal fonte de inóculo. E ele ainda sobrevive na forma de conídeo. Então, os conídeos remanescentes nos restos culturais eles vão ser dispersos através do vento, da chuva, da irrigação e por insetos também, que vale ressaltar a broca da cana. A broca da cana ela pode servir como inseto vetor, que vai fazer perfuração na ponta da cana, que pode facilitar a entrada do fungo da podridão vermelha. Então, como sintomas, ele pode se manifestar na cultura da cana de diferentes formas, de acordo com o estágio vegetativo ou com o órgão afetado. Na germinação, ele vai causar morte das gemas e redução na germinação. No como, vai aparecer uma podridão vermelha, que é o sintoma característico dessa doença, no interior do como. E nas folhas, vai haver lesões vermelhadas de tamanho variável no nervoso central. E na bainha dessas folhas, elas podem apresentar pontuações pretas e vão ser os acérvulos. Bom, então aqui tem na foto da esquerda, tem um sintoma característico de podridão vermelha, onde você pode ver a planta está bem avermelhada no interior do como, e tem esse aspecto de podridão, está bem podre no meio da planta, no como da planta, e é uma podridão seca. Já na foto da direita, é possível ver o sintoma nas folhas. Então você consegue ver uma cor avermelhada na nervoura central, variando de tamanho entre eles. Aqui na foto da esquerda é um comparativo entre uma planta doente, já infectada, e uma planta sadia. Bem nítida a diferença em relação à cor. Já na planta da direita, é visível um comparativo nas folhas a respeito da deficiência de potássio e da podridão vermelha. Na folha da esquerda, onde a Ana está apontando o mouse, a gente consegue ver que bem as pontinhas da nervura central elas estão avermelhadas. E no meio está mais esbranquiçado, que é falta de potássio. Já na folha da direita, a gente tem uma nervura central avermelhada como um todo. Já seria a podridão vermelha. Para falar de controle, eu voltei lá nas aulas da professora Balbi para recapitular algumas coisas e ela trouxe, tipo, para a gente responder uma forma de controle contra a doença, uma medida de manejo, a gente tem que responder essas 4 questões. Que é como a forma pelo qual o inóculo primário é transmitido, a forma de sobrevivência do patógeno, a forma de disseminação na área do cultivo e os fatores de predisposição à infecção. Então, o patógeno é transmitido através dos restos culturais, ele sobrevive de forma saprofítica, a disseminação ocorre através dos restos culturais e por fatores bióticos e abióticos, e a colheita tardia e períodos com chuvas prolongadas vai ser os fatores de predisposição à infecção, visando que o fungo precisa de cerca de 48 horas para que haja infecção na planta. Então, chegamos à conclusão que podem ser utilizadas medidas de imunização, erradicação e proteção. No caso da imunização, seria a utilização de cultivares resistentes, de acordo com o manual de fitopatologia, seria a única forma de controle contra o patógeno. A erradicação seria o arranquio das plantas hospedeiras, a erradicação de plantas infectadas, eliminação de restos culturais, seria o maior controle do fungo, e rotação de culturas, se possível, visando que é um canavial, né? E a gente trouxe o controle biológico, que a gente achou um artigo. Pode passar, né? A gente achou um artigo que ele usava o tricoderma como um potencial de agente de controle para o fungo do coletótrico. Então, os tricodermas, além de poderem ser um potencial controlador, ele traz benefícios à planta, eles induzem o crescimento, eles fazem a mineralização de matéria orgânica e eles têm essa inibição do crescimento de outros fungos por parasitismo, competição e antibiose.
Então, o tricoderma ele realmente se mostrou eficaz na prevenção contra a população do fungo do coletótrico. Ele foi eficaz por produção de metabólitos antifúngicos. Por parasitismo, ele tem um sistema que ele produz enzimas que fazem a degradação da parede celular do fungo do coletótrico. E por competição, os fungos do tricoderma ele tem um crescimento muito agressivo. Então ele é um ótimo competidor por espaço e por nutriente. Em relação à eficácia, ele utilizou 2 espécies de tricoderma, a Asperellum e a Coningiopsis. A Coningiopsis apresentou esse valor a mais, bem diferente do Asperellum, por questões de adaptabilidade ao ambiente e por maior agressividade. Mas ainda assim, tá aí o controle biológico como provavelmente vai entrar para o mercado de controladores e pode ser uma ótima opção para o pro produtor. Aqui estão nossas referências e muito obrigado.